Vocês sabem quando o Elon Musk abre a boca, vem polêmica. E a gente adora isso, né? Principalmente quando é ataque à esquerda, que a gente sabe que isso ele sabe fazer muito bem, né? E dessa vez não foi diferente, ele fez um ataque, eu vou contar pra vocês nesses vídeos. Mas, antes da gente chegar nesse ponto principal, vamos também falar sobre o Hamas. Vocês sabem, aquele rolê todo que ficou entre Bolsonaro, Hamas, traidor, não traidor, e a mídia tá querendo colocar ele como um traidor, mas de certa forma a gente vai entender o que aconteceu de verdade, e de certa forma a gente sabe que assim, o Bolsonaro não se pronunciou sobre esse tema, e a gente tem agora o fato de que temos uma gravação, e essa gravação precisa ser escutada. Que assim, né, gente, a gente sabe que teve o áudio, e agora meio que assim, o Hamas ele fez um próprio vídeo tentando explicar a situação e o que realmente aconteceu com aquela gravação e tudo o que aconteceu também com o próprio Bolsonaro, tá? E para terminar nosso vídeo, vamos falar um pouco também sobre o Donald Trump, porque nos últimos dias, candidatura polêmica que foi nos Estados Unidos, gente. A gente teve quase um Donald Kennedy aí novamente nos Estados Unidos. A gente tem que falar sobre, claramente, o Donald Trump, que a gente não pode esquecer dele aqui nesse canal, né, gente? Mas vamos lá. Se inscreva, deixa o like, compartilha para não perder nossos conteúdos e vamos lá para as informações. Vocês sabem que uma das maiores acusações que o Bolsonaro carrega na história, principalmente depois que ele saiu da presidência, foi o fato da ABIN paralela, né? Na verdade, a gente pode parar pra pensar que não é só do Bolsonaro, porque a ABIN paralela que eles criaram, né, segundo a esquerda, é uma organização de inteligência que vem com um arrecadado de gente que pesquisava, rastreava, fazia um caos contra os opositores, tá? Ou seja, era uma forma de perseguição aos opositores, que de certa forma a gente sabe que é um pouco exagerado, né, dizer. E a gente tem a ABIN aqui no Brasil já, tá? Só que segundo a esquerda, temos a nossa ABIN e outro fato era que Bolsonaro teria meio que criado, assim, uma ABIN paralela só para opositores, tá, gente? Pouco sem noção, né? Mas vamos lembrar, o Lula também não era tão, assim, correto nesses pontos. Na época dos governos passados de Lula, tinha os chamados grampos, não tinha esse projeto de ABIN paralela todo, só grampeava mesmo o celular. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas tudo bem, vamos falar que realmente temos aí o fato de que Lula é o pai da democracia e pai dos pobres e que nunca aconteceu isso. Embora os fatos são outros, né, gente? Só que o que acontece? Vamos voltar para os dias atuais. Agora, com essa ABIN paralela, todo esse rolê que criaram, estão acusando que o Bolsonaro fazia parte de uma quadrilha. E, aliás, tinha envolvido muitas pessoas e que eles faziam esses monitoramentos, né? E assim, uma polêmica tão grande dessa, as pessoas não ficariam caladas e, obviamente, se pronunciariam. E, no caso, quem se pronunciou foi o próprio Hammad. A gente vai ver agora o que ele disse. E que, de certa forma, o Hammad, ele jogou claramente na cara de todo mundo que, assim, não tinha negócio nenhum de traição, que o Bolsonaro já sabia e que não tinha nada do que a esquerda estava colocando, que era apenas, assim, uma tempestade em cima do copo que, na verdade, era totalmente desnecessária. Então, a gente vai ter que escutar o áudio para entender certinho qual foi esse pronunciamento, tá, gente? Mas, em tese, resumindo para vocês, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda a reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimentos, falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas, o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho,
muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal, não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI nesse sentido seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informando que o que deveria ser feito era cientificar a própria Receita para abertura de procedimento interno administrativo na forma... Acabaram de ver. Não tem nada demais e acabou de desmentir todas as narrativas possíveis que a esquerda poderia usar para conseguir incriminar Bolsonaro ou então colocar que seria uma traição entre propriamente o Ramagem e o Bolsonaro. Ele esclareceu tudo, ele falou ao pé da letra: gente, tô explicando para vocês que não houve traição, ele sabia do que estava acontecendo, né? E assim, a gente tem que lembrar alguns fatos, por exemplo, que já aconteceram também desse tipo, que, por exemplo, o Moro. O Moro teve uma época que ele disse sobre uma reunião que seria extremamente grande, que iria desmascarar o Bolsonaro, queria colocar o Bolsonaro na forca, por exemplo. E que, na verdade, quando a reunião saiu, a gente viu que não tinha absolutamente nada disso. Não tinha nada demais, gente. Era simplesmente pessoas que estavam apoiando os brasileiros, que estavam tentando trazer uma coisa certa para os brasileiros. E assim, né, acabou que desmentiram aí, né, e vimos que o Moro, de certa forma, colocou ali um pouquinho de dramatismo, a gente pode falar, no meio das suas falas lá naquela época. E assim, naquela época, o escândalo do Bolsonaro era esse, mas assim, Bolsonaro, toda época ele tem escândalo pro lado dele, né, e dessa vez foi esse fato, gente, foi esse fato que acabou de acontecer aí entre o Ramagem e ele. Pra vocês terem noção, até o Witzel Will criou ameaças pro próprio Bolsonaro, vocês entendem? Então são muitas polêmicas que se envolvem pro lado do Bolsonaro e às vezes nem é ele o foco do problema, mas vai pro lado dele. Dá uma olhada só nisso aqui, tá, gente? Eu vou ter que ler aqui pra vocês. Gravação mostra que Bolsonaro discutiu como blindar filho em investigação, tá? Publicada pelo G1. Pra vocês terem noção, qual é a ideia? Esse áudio tá falando assim que mostra que o Ramagem, no caso, conversou com o Witzel, chegou até ele para conversar e tentar blindar o filho do Bolsonaro por conta de rachadinha. Vocês estão entendendo o nível que isso chega? Quando você acha que a história não pode ficar pior, se prepara, porque piora muito. Pra vocês terem noção, olha aqui, UOL. Bolsonaro diz em áudio que Witzel pediu vaga no STF para blindar Flávio. Vocês estão entendendo isso? E quando a gente tem uma matéria que fala uma coisa completamente contrária, a gente tem outra que chega e fala o que realmente aconteceu de verdade. Por exemplo, o Metrópolis, aqui ele colocou que Bolsonaro revelou, né, e relatou no caso, que a chantagem de Witzel meio que foi feita contra ele, ou seja, claramente ele chantageou Bolsonaro, tá, gente? E assim fala que o Bolsonaro disse em áudio gravado, sem que ele soubesse, só que na verdade a gente já sabe, porque acabou de ser falado pelo próprio Ramagem, que o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tinha pedido, grava bem isso, pedido uma vaga no Supremo Tribunal Federal para resolver o caso do Flávio, gente. E no caso, esse caso que era para ser resolvido era referente aí, então, às investigações de rachadinhas contra, então, o filho do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro. E ainda, depois disso, Bolsonaro ainda falou que resolver o caso do Flávio, me dar uma vaga no Supremo, seria uma espécie de sede de poder, entenderam? Está vendo um áudio que está dizendo que Bolsonaro é corrupto, né? Só que assim, na hora que o ex-governador chegou para falar com o Bolsonaro, me dá uma vaga então aí no STF que resolve o problema do seu filho, Bolsonaro disse não. Gente, isso é corrupção? Me desculpa, mas assim, vamos lembrar que se o cara foi lá e tentou subornar Bolsonaro, tentou ir contra o Bolsonaro, no caso, e o Bolsonaro negou, não vejo uma coisa de corrupção. Não sei vocês, já põe no comentário aí, mas pra mim,
Isso aí só prova que Bolsonaro não participou disso, entenderam? E ainda, depois virar e falar que era sede de poder, né? Eu acho que o único crime que o Bolsonaro pode ter feito seria denunciar, seria então devedor pelo que ele fez. Até mais porque, assim, não foi ele. Chegaram com 12 advogados e Bolsonaro não sabia o que falar, né? Então, temos que lembrar desse fato. E assim, se o objetivo disso era tirar a credibilidade do Bolsonaro, colocar ele como mauzão da história, ou então como corrupto, alguma coisa nesse sentido, para tentar que os apoiadores deles deixassem, né, de apoiar o Bolsonaro, a gente pode ver que deu errado, que foi uma péssima opção e uma péssima escolha para a esquerda acusar Bolsonaro, né, gente? Não mostrou nada disso do que eles estavam esperando. E assim, muita gente comentou sobre esse fato. Por exemplo, a gente pode dizer o Fernando Wilday, que falou também sobre isso, tá, gente? Eu vou ter que abaixar a cabeça aqui para ler para vocês, ó. Resumindo, tal áudio incriminador contra Bolsonaro, tá? O presidente dizendo que não tem jeitinho e que não ia favorecer ninguém, advogadas buscando uma apuração sobre os abusos de algumas da Receita Federal e o presidente recusando o suposto indecente de nomeação para o Supremo. Que bomba! Exatamente, que bomba, né, gente? Como esse áudio é polêmico, meu Deus, gente. Agora vamos parar de apoiar o Bolsonaro e classificar ele como corrupto depois dessa, né, gente? Pelo amor de Deus. Áudio péssimo. Literalmente, de todas as histórias que eu já vi que acusaram o Bolsonaro, essa foi a mais sem pé e sem cabeça, gente. Foi extremamente ruim. E para piorar, depois desse caos todo de ABIN paralela, tem gente que pensou que o Ramagem seria caçado, que ia acontecer o escambau com ele. Só que assim, vamos trazer os fatos para vocês, tá? Nem o próprio Lira, tá, gente? Nem o próprio Lira acredita que a ABIN paralela ameace o mandado dele, tá, gente? Segundo ele, não ameaça o mandado do Ramagem e nem algum anterior, tá, gente? A gente tem que lembrar que, tipo assim, não tem nem como jogar isso por causa do Ramagem, porque ele foi eleito antes, gente. Teve outras coisas que aconteceram na vida dele antes, politicamente, depois desse áudio, tá, gente? Então, praticamente, o áudio não interfere em nada com isso, tá? Segundo o próprio Lira, e na minha visão também, isso faz um grande sentido. Pelo menos como estudante de direito, pra mim, faz sentido isso. A gente gosta de saber sobre as polêmicas do Brasil, mas temos que lembrar também que no resto do mundo também tem muita treta. E dessa vez dos Estados Unidos, né? Vocês sabem, gente. O Trump levou um tiro nesses últimos dias e virou um caos por completo, que caiu na mídia e aí foi só ladeira abaixo, porque o que teve de comentário, o que teve de notícias, o que teve de especulação sobre o que ia acontecer foram extremamente grandes. Mas sabe quem vai ser o grande responsável por Donald Trump tá sendo eleito para ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Não vai ser esse tiro não, tá? Não vai ser esse tiro. E vai ser sim Elon Musk, tá, gente? Para quem não sabe, o Elon Musk vai financiar muito, mas muito, muito, muito mesmo a campanha de Donald Trump, tá? Principalmente as PACs em pró do Trump, tá, gente? São mais ou menos 43 milhões. E, aliás, não é só uma vez, tá? Vai ser todos os meses até que a campanha eleitoral do Trump chegue aí, né? Meio que assim, se prolongue. E o que acontece? Não é só dessa vez o Elon Musk, tá? Tem outros vários empresários que também vão estar apoiando aí a vibe pró-Trump. E a gente lembra, né? Vamos lembrar. Tinha uma galera que já antigamente apoiava a esquerda, tá? Ou seja, o próprio Zuckerberg era um que dava tanto apoio. Tinha uma linha, ou seja, uma série de empresários também apoiavam a linha da esquerda. E, por outro lado, a direita já não tinha esse apoio tão grande. Que agora, exatamente agora, está começando a ser criado esse tipo de apoio. Por exemplo, a gente está vendo aí que Elon Musk já se definiu como um próprio de direita, vários outros cantores norte-americanos já se definiram como direita e está criando uma espécie de complô, a gente pode dizer assim, de apoiadores, então, do próprio presidente, ex-presidente ou presidente, a gente pode falar porque ele está quase ganhando as eleições, né? A gente pode dizer assim, candidato de Donald Trump. Estão indo aí apoiar, então, no caso, Donald Trump, que é extremamente algo bom para Donald Trump, né, gente? O apoio muito maior para ele é cada vez melhor, né? Quanto mais apoio, melhor para uma campanha presidencial. E principalmente agora, que a gente tem uma queda grande aí
da esquerda nesse último tempo, principalmente no cenário americano, com Joe Biden, o Trump tem mais chance ainda de ganhar. E assim, já que a gente está falando de campanha presidencial, de claramente Trump, as comparações claramente com Joe Kennedy, com aqueles caos que aconteceram daquele tiroteio, eu quero trazer um vídeo para vocês que eu achei super interessante, que eu assisti esses dias atrás, que na verdade é do Gustavo Gayer, tá, gente? Eu adoro os vídeos dele, ele é muito inteligente, adoro assistir os vídeos dele, e dessa vez eu quero trazer esse vídeo para vocês, porque eu achei o conteúdo muito interessante, eu quero que vocês deem uma olhada. Não tem jeito, a esquerda perdeu a batalha da narrativa, ou perdeu a batalha, né, da verdade, no caso, nem narrativa. Eles tentaram durante décadas consolidar a imagem, a ideia de que a esquerda é boa e a direita é ruim. E tiveram todas as ferramentas para fazer isso. Tá? Doutrinação nas universidades, nas escolas, tiveram imprensa, tiveram entretenimento, celebridades falando isso repetidamente, criaram sua própria literatura, reescreveram a história. E por alguns momentos ali, por alguns anos, eles até conseguiram convencer muitas pessoas. Só que graças aos atos da própria esquerda, hoje mais do que nunca, o mundo sabe de verdade quem é ruim, quem é mau. Enquanto a esquerda nos acusam de discurso de ódio, eles praticam ódio. E uma coisa que pode ser tirada de boa desse ataque contra o Donald Trump, né, recentemente, é que começaram a pesquisar todos os atentados contra presidentes na história, os atentados contra os presidentes nos Estados Unidos. Aí um dado relevante apareceu e eu achei muito pertinente e achei importante compartilhar com você. 8 tentativas de assassinato contra presidente nos Estados Unidos. 8 vezes tentaram, ou às vezes conseguiram, tirar a vida de um presidente nos Estados Unidos. Agora eu vou mostrar para vocês quantas vezes eram presidentes de esquerda e quantos presidentes de direita. Lembrando, nos Estados Unidos os democratas é o partido de esquerda, o azul, e o vermelho, republicanos, é o de direita, são os conservadores, né, o povo de direita. 8 vezes tentativa de assassinato, e olha aqui o que deu o resultado quando se analisa essas 8 tentativas. Tentativas de assassinato contra presidentes americanos. Agora, eu vou aumentar um pouquinho para você ver que a situação é muito, muito pior do que a gente imaginava. A esquerda, assim, eles reinventaram a história, né? Vamos lá. Esse primeiro presidente que você está vendo aqui, ó, Abraham Lincoln, republicano, conservador, de direita, o cara que lutou para acabar com a escravidão, tá bom? Mataram ele. Aí vem James A. Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, também um republicano, um que lutou bastante contra o nazismo, inclusive. John F. Kennedy, Gerald Ford, Ronald Reagan e Donald Trump. Agora, olha que interessante, o Ronald Reagan também é um dos conhecidos como os maiores e mais importantes presidentes da direita nos Estados Unidos. Ah, era de esquerda, diga-se de passagem, viu? Era de esquerda, acordou para a vida e depois deixou. Agora olha isso aqui. O único que tentaram e conseguiram foi John F. Kennedy. Curiosamente, o mais famoso, que as pessoas mais falam sobre ele, porque era o único que era de esquerda. Olha a situação. Esses 3 aqui perderam suas vidas. Você sabia da existência desses presidentes? Eu não sabia, sinceramente. O Ronald Reagan, eu sei que sobreviveu, mas não falam muito sobre a tentativa de assassinato dele. Por quê? Porque ele é de direita. Não falam muito sobre... Eu nem sabia que esse cara aqui tentaram assassinar ele em 1975. Um presidente de direita, republicano. O único que a gente tem notícia é esse aqui, ó, que é exaustivamente repetido, John F. Kennedy, que tem aquelas imagens dele no carro conversível. De 8 presidentes, 7 eram de direita, 1 era de esquerda. Apenas 1 presidente era de esquerda. Os outros 7 assassinatos ou tentativas de assassinato foram contra presidentes de direita. Mas a esquerda é o amor, a direita é maldade, autoritarismo, é ódio. Como que pode o grupo que é constantemente acusado de ódio é o grupo que é constantemente assassinado? E o grupo que se fala de amor são os assassinos. Essa tentativa de assassinato contra o Donald Trump, ela bota uma pá de cal e enterra de uma vez por todas uma narrativa que tem sido fabricada artificialmente nos últimos 50, 60 anos, de que a esquerda é inclusiva, tolerante, é amor,
e que a direita é o oposto disso tudo. Hoje o mundo sabe que é a direita, sim, que luta pela defesa das crianças, pelo amor, pela inclusão, e não a esquerda. A esquerda quer segregar, colocar uns contra os outros. Eles são os verdadeiros produtores do discurso de ódio. Tamanho é a produção de discurso de ódio deles, é que os militantes de esquerda se sentem como sendo justiceiros ou até mesmo justificados para tirar a vida daquelas pessoas que a ideologia esquerdista demoniza. Para eles, se você é direita, você nem é um ser humano. A gente vê isso na justiça brasileira, a forma como as pessoas de direita, os conservadores aqui, não têm direito à defesa, são trancados em cadeias e penitenciárias, sem mesmo a poder se defender, condenados a 17 anos por invadir um prédio público, por fazer um vandalismo. É porque, para essa justiça que já está completamente sequestrada pela esquerda, essas pessoas não são nem seres humanos mais. Elas merecem ser extirpadas. Essa é a democracia relativa que eles tanto falam. Achei interessante esse. Então, será que é mera coincidência ou não, gente? Põe aí nos comentários, né? Essa aí eu não vou nem comentar. Vou deixar com vocês aqui nos comentários para falar o que vocês acham sobre esse tema, que na minha visão, bem polêmico. Mas põe seu comentário aqui, tá? A gente volta com vocês mais tarde, trazendo mais vídeos. Então, já deixa o sininho notificado bem aí ativo, tá? E, aliás, não se esqueça de se inscrever para você não perder os mais conteúdos aqui no nosso canal. Um beijo e até nosso próximo vídeo.